Olá, boa noite. Vamos lá para uma live super especial hoje, uma conversa super especial com uma pessoa muito especial. Hoje a gente vai falar sobre cultura organizacional na prática. Meu nome é Verusca e eu ensino profissionais de RH a serem mais estratégicos e relevantes por meio da cultura organizacional. E hoje eu vou conversar com uma aluna minha muito especial, que foi da segunda turma da formação de facilitadores em modelagem de cultura organizacional, e ela vai trazer aqui a prática dela, né? Ela vai trazer aqui a experiência dela, os resultados dela. Que Obrigada por ter bom. aceitado o convite, viu? Fiquei muito feliz por ter dado Obrigada a certo. você, Verusca. Imagina. Obrigada a você pelo convite. Imagina, é um prazer. Eu gosto demais de fazer essa live com os meus alunos, principalmente com os alunos que colocam em prática o que aprendem comigo, né? E eu sei que você super coloca em prática um monte de coisa, né? Que você é super determinada e aplicada, então por isso que a gente pensou em você. Obrigada, Tá? viu, por estar aqui. Obrigada, obrigada mesmo. É um super Imagina. prazer. Ai, que bom, que bom. Bom, eu quero que você compartilhe com a gente, né, sua experiência, sua prática, e eu queria que você começasse contando pra gente como é que você entrou nesse universo do RH. Como que você entrou nesse mundo do RH, né? Que é um mundo, né? Um mundo paralelo, né? Esse mundo do RH. É tão interessante ver, porque essa semana eu estava revendo um pouquinho, sem saber que a gente iria conversar, eu estava revendo um pouquinho a minha trajetória profissional, sabe? E sempre foi um sonho, assim, o RH, só que até então eu não sabia o que era o RH. Porque eu sempre quis na época de fazer psicologia, só que meu sonho era trabalhar em indústria, eu sempre quis trabalhar em indústria, empresa, era o organizacional. E até então não foi possível, né, eu fazer psicologia na época, 20 anos atrás, e aí com isso eu busquei uma profissão que eu pudesse ter uma atuação específica no RH, né, foi onde que eu busquei administração, com ênfase em recursos humanos, e nesse período que eu estava fazendo administração, a minha professora falou assim, Michele, tinha 15 alunos na turma de RH, você imagina, né? Nossa, Naquela época. Isso, nós começamos em 99, olha aí para 2000, olha né? E só. naquela foi. E ela falou assim, você é a única que vai atuar no RH dessa turma. Ela já tinha 20 anos, ela é psicóloga organizacional, Ela 20 já anos. Ela falou, você é a única dessa sabia. sala que vai atuar. E aí, nesse período, eu falei para ela, nossa, mas por que só eu? Todo mundo que está aqui tem o objetivo de ter uma atuação específica no RH. Ela falou assim, não, porque para atuar no RH, a pessoa ela tem que ter uma garra, ela tem que ter uma determinação, ela tem que realmente querer trabalhar nessa área. É uma área muito desafiadora, mas é uma área que realmente a gente consegue ter resultados muito expressivos. E É você é essa verdade. pessoa. É Ela falou para verdade. mim. Olha. Então, imagina, nova, 19 anos, né? Na Aham. época, e realmente da minha turma sou eu a única que atuei no RH até hoje, pode acreditar. Sério, a É algo única. assim fantástico que ela trouxe naquela época que eu nem acreditei. Assim, atuo na área administrativa, tudo, mas no Aham. RH sou eu, Olha. né? Então, assim, e aí com isso, aquilo me chamou a atenção essa semana, eu revendo um pouquinho sobre isso, né? Eu falei, como que pode? E quando eu terminei a faculdade, ela me chamou para atuar como consultora, porque ela tinha acabado de abrir uma consultoria. E minha família já tinha mudado toda para o Mato Grosso, eu estava no estado de São Paulo, e na época não foi possível atuar ali com ela. E quando eu vim para o Mato Grosso, eu não consegui ter uma atuação específica no RH porque eu não tinha experiência. Eu trabalhava em banco, Olha eu trabalhava no só. Grupo Santander. Aham. E a minha primeira experiência na área financeira, e a minha primeira experiência aqui, depois de estágio, tudo foi no Banco do Brasil, né? E aí, depois do Banco do Brasil, eu trabalhei como assessora de gabinete, fui para a política, você tem noção? Trabalhei Nossa, como que assessora volta. de gabinete, foi. E aí, nesse período, eu só tive atuação expressiva no financeiro. E eu queria muito ter uma atuação no RH, mas eu não conseguia. Só que assim, eu comecei a fazer especialização na área de RH, comecei a lecionar nessa época, dei aula, 4 anos, dando, imagina, não tinha atuado no RH, Uhum. mas dava aula no RH, né? E meu sonho era atuar.
Nesse período que eu estava dando aula, que eu já tinha feito duas especializações, olha aí a É. especialização que eu fiz, uma em gestão de pessoas e outra em controladoria. Uau, olha só. Finanças e controladoria. Então, eu atuava muito na área de financeira mesmo. Aham. E o meu sonho era atuar no RH. E aí, tinha um aluno meu que era gerente de uma unidade de biocombustível, e ele trabalhava muitos anos no mercado. Ele falou assim: Michele, eu gostaria que você atuasse comigo no RH, numa indústria de biocombustível. E nessa época, eu estava atuando numa cooperativa de algodão de grãos, como financeiro, Isso já no Mato Grosso, né, Mi? já no Mato Uhum. Grosso. E aí, com isso, eu falei, mas eu não tenho experiência nenhuma no RH, como eu vou entrar no cargo de coordenação sem experiência? Ele falou assim, não, eu tenho certeza que você vai conseguir atuar. E eu fiz essa mudança, e quando eu fiz essa mudança de um financeiro que eu já estava muito bem, numa área financeira, numa área da qualidade, eu fui atuar especificamente no RH e na gestão da qualidade Olha junto, só. É, que numa conversam bastante, indústria, né? São duas áreas que numa conversam. numa indústria de biocombustível. Eu entrei como coordenadora de qualidade, mas tinha atuações específicas no RH e com implantação de Aham. certificações. E nesse período eu comecei a estudar muito, fazer cursos, né? Comecei a me dedicar à área de RH. Eu nunca atuei especificamente no departamento pessoal, sempre na gestão de pessoas. Na Então parte foi onde eu comecei estratégica. na parte estratégica. Então eu Uhum. comecei a entender mais sobre sistemas de RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e comecei cargos e salários, e comecei a ter um olhar bem específico nessa área e trabalhando na gestão da qualidade, implantando ISO 9001, 14, aquela coisa toda, né? E Sei. aí, nesse período, a JBS comprou a unidade que eu trabalhava. E quando eles compraram a unidade, eu comecei, eles na época fizeram muitas mudanças até para que houvesse uma cultura específica da JBS, e Uhum. com isso eles me passaram para atuar diretamente no RH. Então, na área da qualidade, veio um gestor para a área da qualidade e eu comecei a atuar especificamente no RH, E faz quanto só no tempo que RH. você tá nessa área, Mi? De RH especificamente faz uns 15 anos. Olha, já é bastante tempo. Bastante. Já há bastante tempo, É, que né? incrível. Já fazem bastante tempo. E aí, com isso, foi onde que eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a estudar muito sobre gestão de pessoas, e foi na JBS que eu comecei a trabalhar com implantação de cultura. Ah, foi aí já na JBS. A JBS tem uma Foi cultura forte, né? muito. E eles começaram a implantar essa cultura ali em 2012, 2013, mais ou menos, né? Uhum, Em uhum. 2014 estava o auge da É, cultura na eu JBS. lembro Então, disso. eu participei de todo o processo de implantação de Que cultura dentro da unidade que eu incrível. trabalhava, que eu fui uma disseminadora da cultura como gestora de RH, Aham. e nas outras unidades, né? A gente participou de toda a formação da cultura organizacional do grupo JBS. Que Então, maravilhoso. Então, foi em então 2014, mais ou menos, que a gente já estava falando sobre cultura, né? Então, 10 anos, né? 10 anos. E Pois é. 2014, não, eu comecei a trabalhar com cultura em 2000 especificamente com cultura em 2012. Foi quando eu comecei a trabalhar com cultura, mas eu lembro que no Brasil, assim, a gente ainda falava muito pouco sobre isso. Hoje ainda, né? Ainda hoje se fala muito pouco e porque se entende muito pouco sobre cultura organizacional, né? E é por isso que essas lives aqui para falar da cultura na prática, elas são muito importantes. E Mi, antes disso, né? Você tinha algum conhecimento sobre cultura? Você sabia que existia essa área de atuação ou você nem sabia? Olha, naquela época a gente estava falando muito sobre metodologias ágeis já, Uhum, né, no RH. uhum. Então, assim, falando sobre o ágil, e o ágil, ele trazia um pouco essa questão da cultura. Não tão especificamente, mas já falava sobre cultura É, organizacional, mas eu não tinha um conhecimento específico, é né, verdade. dessa modelagem de cultura, dessa transformação que a cultura faz. Porque, assim, naquele período a JBS estava comprando muitas unidades, Eu né? lembro. E eles Uhum, conseguiram implantar uma cultura específica da JBS. uhum. Então, quando eles começaram a comprar unidades fora do país, eles começaram a entender a importância da cultura, né? Foi Exato. quando a empresa começou a se tornar um A grupo se multinacional, internacionalizar, né? Foi quando isso aconteceu. internacionalizar. É. Foi. E aí, nesse período, eles começaram a falar sobre cultura e implantar nas unidades do grupo.
Então, todas as unidades que você ia, independente se era de biocombustível, se você ia num frigorífico, numa fábrica de latas, sei lá, de sabonetes, o que for, todos sabiam falar sobre os valores Olha organizacionais. que incrível. Então realmente deu certo, né? Deu E vo- certo. Então, assim, dependente da unidade, sim, entende? sim. Existe um modelo de ser JBS. Exato, um modelo. E aí você trouxe uma informação aqui muito importante, né? Que foi quando eles começaram a se internacionalizar, que eles começaram a modelar a cultura. Por que que isso acontece? Isso é uma informação importante, porque isso não nasceu aqui no Brasil, né? Essa forma de trabalhar a cultura organizacional, ela é dos Estados Unidos, né? Então, pelo menos até onde se tem notícia, né? Que foi onde eu aprendi também, eu aprendi nos Estados Unidos, né? A trabalhar com modelagem de cultura. Esse eu tô com esse efeito aqui no iPhone que eu não sei tirar, mas enfim. Até foi quando eu comecei a trabalhar com modelagem de cultura, em 2012, foi numa empresa norte-americana, inclusive com o CEO norte-americano que estava no Brasil e que ele me deu esse presente, né, que foi essa formação em modelagem de cultura. Porque aqui no Brasil, até então, ninguém falava sobre isso, né? Até inclusive eu começar a falar sobre isso, ninguém fala sobre isso. E aí, me diz uma coisa, né? Você teve alguma dificuldade, assim, algo que te impedisse no começo, ou que foi difícil para você começar a trabalhar com cultura organizacional? Como foi esse início? Foi, foi desafiador, porque assim, ó, implantar um projeto específico de cultura, você atuando em todos os subsistemas de RH, eu vi que foi desafiador, porque ao mesmo tempo que eu tinha que operacionalizar o RH, todos os subsistemas, eu tinha que implantar cultura dentro da empresa, e principalmente a liderança. É, Então a gente começou um trabalho muito específico com a liderança. exato. Formações desde níveis de lideranças operacionais a lideranças estratégicas. Nessa época, eu estava terminando a minha formação de coaching, né? Então, assim, eu fiz toda uma formação, né, de coaching na Que época, bom. até para que eu pudesse ter, master coach, tudo, até para que eu pudesse ter uma linguagem um pouco mais específica para a Uhum. liderança. Então, assim, o primeiro trabalho que a JBS fez foi desenvolver os líderes, para que eles pudessem entender o que era uma missão, o que era uma visão, Perfeito, a identidade da empresa. A gente trabalhava os valores, neurociência, né? Então a gente perfeito. trabalhava os valores especificamente. Uhum. Então, o tempo todo, em cada reunião, a gente falava sobre os valores organizacionais, como viver isso na prática. Começamos a fazer entrevista por fit cultural. Imagina quantos anos atrás? E, nossa, é Né? Já fazia maravilhoso. entrevista por fit, as perguntas, né? A gente trouxe todas sobre os valores organizacionais. Tudo que a gente fazia era com base, implantamos comitê de seleção. Então, assim, tudo com base nos valores. Então, assim, foi tudo muito novo e tudo tão rico, porque a gente conseguiu entender se a pessoa era aderente ou não aos valores da empresa. Então, quando a Exato, gente falava que um dos valores era a determinação, a gente fazia perguntas específicas para que esse valor fosse vivenciado dentro da empresa. exato. Franqueza, eu lembro até hoje dos valores, né? Olha, foi muito Quantos anos foi. Então, assim, a gente fazia perguntas. Então, realmente, a gente tinha certeza se aquelas pessoas eram aderentes ou não aos valores. E Uhum. quando havia também os colaboradores serem dispensados, né, a gente entendia se o comportamento dele era aderente ou não à cultura da empresa. Então, com isso, Muito bom. todos começaram a entender a força da cultura, né, dos rituais, dos artefatos, né? A gente tinha lápis com as cores dos valores, Que né? No legal. computador, área Que de trabalho, eram com valor símbolos, trabalho né? cognitivo, O lápis, por exemplo, símbolos, com as cores eram símbolos, né? símbolos. Então, a gente começou a trabalhar tudo isso de uma forma muito simples, porque simplicidade era algo importante para o Uhum, grupo na época, né? Então, assim, uhum. tudo era muito simples e tinha que ser efetivo. A simplicidade era Desde um um colaborador valor mais rápido. da cultura? Não, não, Não. não era, mas assim, eles trabalhavam como determinação, franqueza, Aham, como era isso uma era muito crença, importante dentro então. era uma Uhum, crença. E sim, eram nossas crenças, né? Ser simples, né? Então, assim, foi muito importante isso porque a gente começou a entender a força da cultura. Eu uhum, lembro que um dos sócios, né, um dos CEOs na época da JBS, eles falaram que eles entenderam o que era disciplina, que também era um valor da uhum. empresa, quando eles foram para fora do país. Olha só. Então, eles entenderam a força da disciplina, a força da determinação, da franqueza, conversas francas, né? Uhum. Tudo isso quando realmente se tornou um grupo internacional.
Que E eles queriam maravilhoso. traduzir tudo isso dentro do grupo, Sim, né? Porque eles compraram muitas unidades num ano foi. só. Eu lembro. Então, todas É. aquelas, lembra desse ano? Foi Lembro. assim, cada dia era uma, Era, né? nossa, Então, assim, foi uma coisa impressionante, né? O tanto de aquisição foi. que o JBS fez, que era o Friboi, né? Na época, né? Era o Era Friboi o que que depois foi. virou JBS, que é uma gigante do mundo, né? Do agronegócio. É tudo que não era carnes, né? Era uma divisão. Carnes é uma divisão a Aham. Friboi e todos os outros as outras unidades criou-se uma divisão de novos negócios. Uhum. Na verdade, eles compraram a Seara, Eu que lembro. era, lembra da Sim. Seara? Então, o dono da Seara era um dos donos da empresa que eu trabalhava. Então, eles Olha. compraram a Seara e compraram a Biocampo. Eles compraram as duas unidades de uma vez. E eu imagino que essas aquisições foram bastante desafiadoras também, né? Porque esse é um processo para a cultura organizacional muito desafiador. Muito, foi um ano desafiador, porque na época houve uma mudança de 70% no quadro de colaborador. Meu Deus. Os primeiros foram as lideranças. Nossa. Então, assim, e eu vou falar para você por que eu não saí na época. Uhum. Porque como eu comecei porque eles queriam trazer um RH com a cultura deles já. E como eu, na época, conhecia da empresa todos os processos da empresa, porque eu trabalhava na qualidade, só tinha um ano a Biocamp quando eu comecei a trabalhar. Uhum. Então eu entendia de todos os processos. E quando eles vieram conversar com os gestores, eles conversaram comigo e perguntaram o meu entendimento de RH da empresa. Eles ficaram impressionados com o meu conhecimento no processo industrial É, da empresa, faz sentido. Uhum. né? Então, assim, por eu morar no Mato Grosso, por eu conhecer do processo industrial, por eu entender ali, né, a gestão da qualidade, então, a segurança do trabalho, porque eu era muito atuante na área do SESM. Então, assim, eu só fiquei vamos falar assim, pelo domínio que eu tinha nos sistemas ali da empresa. Que E legal. aí, com isso, cada dia era um, né? E a gente tinha que fazer todo esse processo Nossa. do desligamento, de mudanças. Eu rodei o estado de São Paulo inteiro para contratar pessoas para trazer para o Mato Grosso. Meu Eles Deus. investiram milhões na fábrica em um ano. Então, assim, foi uma mudança espetacular no processo industrial de biocombustível. E Um muito ano eles tinham desafiadora, mudado né? toda a empresa. Um exemplo, eu vou te falar sobre um desafio meu. Quando eles chegaram, porque eles investiram milhões na fábrica, né, eles iam começar a fazer o biocombustível com sebo, Uhum. porque Uhum. então tinha que padronizar toda a fábrica para que conseguisse fazer esse trabalho. Eles investiram muito dinheiro no processo industrial. E com isso, eles, na verdade, pediram para cancelar todos os benefícios da empresa. Olha aí. E eu tive Nossa. que anunciar para todos os colaboradores. Que não teria mais Imagina eu como benefício? Que que não não teria mais. teria mais benefícios, não teria. Ou seja, quase foram cento e poucos colaboradores na minha frente, e eu falando que a empresa ia passar por todo um processo de estruturação, né, de um processo industrial que o biocombustível ia ser fabricado um percentual com sebo, Aham. né, que com isso a empresa teria que fazer investimentos, e nesse momento os benefícios iam ser reavaliados, que a empresa precisava olhar para isso, que não seriam benefícios tão atrativos, né? Imagina aqueles colaboradores olhando para mim assim, e eu dando essa notícia a todos, né? Uhum. Então essa Uhum. mudança de cultura foi tão desafiadora que eu fiquei um ano contratando pessoas pediam Que desligamento, eles fizeram loucura. mudança de sistema em E, meses. e você ficou quanto? Você ainda ficou quanto tempo no corporativo? Porque Dois anos depois e meio. mais dois Dois anos e anos meio. com eles. Aham. Mas depois você Então, foi para assim, outra empresa ou você foi para não, sua empresa? depois eu saí em 2000, foi assim, em 2015, meu esposo foi transferido para uma cidade do Mato Grosso, e foi nesse período que eu saí. Foi numa fase muito boa, já mais estruturada da empresa, né? No período que eu saí foi bem difícil, porque eu já estava 7 anos trabalhando lá, né? No Nossa. total. Aham. Então, assim, nesse período foi necessário fazer uma mudança pela família, né? Sim. Pela mudança do meu esposo profissional. E Uhum. com isso eu saí de CLT, né? E comecei a ter uma atuação pouca como consultora, porque eu engravidei nesse período que eu saí também, né? Uau. Então, assim, foi. Muitas Mas mudanças. assim, olhando para
muitas mudanças de uma vez. Olhando para esse contexto, eu falo que foi um ano desafiador de mudança de cultura. Porque muitas pessoas, Vê, não conseguiram se adequar a uma cultura Uhum. executora, uma cultura de resultado. Sim. Porque a JBS ela tem uma cultura de resultado, foca em resultado. Uhum. Uhum. Então, tudo é indicador, tudo é, né, em meta. Então, assim, reuniões semanais de resultado, não era reunião mensais, era reunião semanais. Nossa. O RH tinha uma reunião semanal toda quinta-feira, aonde que eu tinha que passar os meus números de turnover, absenteísmo, de atestados, né? Então, assim, tudo isso semanal. Uhum. Uhum. E no final do mês você tinha uma apresentação geral de resultado. Então eu tinha que estar nos detalhes, sabe? Uhum. Todos os setores começaram a passar por isso. Nossa, muitos desafios, Mi. Muito. E Foco em aí, resultado. quando você decidiu empreender, isso foi em que ano? A partir de quando você decidiu Foi em ter a sua empresa? 2017. 2017 2017. foi, 2017. Eu comecei a atuar em parceria com uma outra consultoria, Uhum. mas eles tinham um foco mais generalizado, né? Uma consultoria mais generalista. E aí, com isso, eu entendi que eu gostaria de ter uma atuação muito específica, porque era a minha área de RH. Uhum. E foi quando eu abri a Inovante em 2019. Ah, já tem um tempinho já também. Já vai fazer 5 anos que eu abri a Inovante. Mas Uhum. eu peguei 2 anos de pandemia, né? Foram É. 2 anos ali de pandemia. Então foi um trabalho muito formiguinha ali, sabe? E Mesmo de você conhecimento trabalhou do com DHO. desenvolvedor. Você começou a trabalhar com DHO mesmo. Foi com BHO. Uhum. Então, de verdade, eu comecei a trabalhar em tudo de RH. Essa é a verdade, né? Recrutamento e seleção, Claro. treinamento, implantando subsistemas. Eu fazia de tudo um pouco para que eu conseguisse entrar no mercado, porque eu sempre concorri com consultorias muito grandes, essa é a palavra, né? Hum. Só que eu comecei a ler aquele livro da Estratégia do Oceano Azul, e Uhum. ele falava muito dessa questão de você analisar uma fatia do mercado que não estava sendo explorado. Sim. E eu era nova, imagina, eu tinha acabado de me mudar para a Primavera do Leste, as pessoas não me conheciam, eu abri uma empresa do zero, né? E assim comecei a não nem visitava clientes, né? As pessoas começaram a buscar inovante com recrutamento. A gente começou a fazer um trabalho muito personalizado. Uhum. E você Era o trabalhou que as já outras com. consultorias não faziam. E você já trabalhou com cultura organizacional nessa época ou não? Eu comecei a trabalhar com cultura em Ah, em 2020, 2020, na pandemia. na pandemia. Só que assim, o que eu fazia? Eu não fazia, é um projeto de cultura. Aham. É um projeto de RH, onde que eu começava a trabalhar a cultura, Uhum. né? Então, Uhum. eu começava a trabalhar, então não era um Sim, projeto de é cultura. assim E mesmo. nesse não é? E É, nesse período eu comecei a ver que todos os projetos que eu atuei especificamente na cultura, eu tive muito resultado, ver muito perfeito. resultado. É. Então eu começava a implantar os sistemas, políticas, trabalhar, vamos falar assim, os valores organizacionais. Lembra que eu falei para você no treinamento que até a avaliação de desempenho eu personalizava com os valores? Lembro. E eu já fiz isso também. E isso é o certo, isso é o certo. Mas a maioria dos RHs não faz isso. Todos os documentos que eu implanto hoje de RH, as políticas, os processos, são todos focados nos valores. Então, Perfeito. desde o recrutamento e seleção, da gestão de desempenho, do plano de cargos e salários. Então, Então na descrição de cargo, você vincula todas as iniciativas à cultura organizacional. todas. Então, todos os documentos de RH, eles se conversam. Então, desde o momento que a pessoa está lá fazendo uma entrevista, ela está fazendo com base numa descrição que tem os valores e a definição operacional dele e Uhum. quais são os comportamentos permitidos e não permitidos dentro da empresa. Muito É bom. um regimento interno, né, um regulamento interno, um onboard, então tudo com base nos valores. E Maravilhoso. aí a empresa ela começa a viver uma cultura sem perceber que ela está vivendo. Exato. E isso é a cultura, na verdade, né? O que acontece no dia a dia. E entender sobre modelagem de cultura fez diferença para você, para sua atuação? Totalmente, Vê. Eu falo assim que a sua formação, ela é muito simples, objetiva e de muito resultado. Que bom saber disso. Você nunca me falou Porque isso, muito bom. nunca tinha te falado. Na verdade, eu já tinha feito outras formações, acho que eu te falei.
E a sua formação, ela traz uma linguagem, eu te falei daquela semana que você fez de RH e que me chamou muita atenção. Sabe RH falando com Sim, RH? Né? sei. E aí É eu, meu nossa, ela tem universo, muito né? conhecimento, não é? É, Nossa, agora ela falou a minha língua, sabe assim? Porque você vê muitas pessoas falando de cultura, mas em nenhum momento vê falando sobre RH. é, é E aí verdade, né? você trouxe tudo que era do RH, RH estratégico versus RH operacional, você falando sobre os subsistemas de RH, a postura de um profissional de RH dentro da empresa, e tudo isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, ela sabe o que é cultura organizacional, ela sabe o que é RH. E aí foi onde que eu busquei a sua formação, que fez um diferencial para você ver. Amanhã eu vou fazer uma formação de conceitos culturais, Ah, totalmente baseado naquele módulo de conceitos culturais, né? que Então, assim, bom! me ajudou demais, né? Ai, travou pra mim. A ação que você deu. Desculpa, travou aqui pra mim. Voltou? Eu voltei pra você? Voltou, voltou. Voltei? Ah, tá bom. Acho que deu uma oscilação na minha internet. Puxa, que legal saber disso, Mi. Que legal, de Todo, eu verdade, assim. comecei a seguir etapa por etapa. Lembra que eu comecei o curso bem nessa época? E Lembro. eu falei, eu vou seguir certinho o que você trouxe. Lembro. Então, assim, desde o levantamento dos valores, né, da empresa, Isso. da definição, eu fiz passo a passo, Que ver. legal. E agora eu estou na fase, só que eu entrei com a convenção. Lembra que eu te falei da convenção Lembro. cultural? Se Lembro. você foi um divisor de águas, foi lindo. Nós fizemos agora, o mês passado, em fevereiro, nós organizamos a convenção em 30 dias, com Uau. E foi sobre cultura, 170 né? colaboradores sobre cultura organizacional. Foi lindo. Né? Parabéns. Então, hoje nós temos, ainda não temos o Manifesto da Cultura, mas fizemos o livreto com o significado dos valores. Amanhã eu vou estar com alta liderança, com os diretores e os gerentes Essa é sêniores, com os uma pergunta conceitos que eu quero te culturais. fazer. É sobre a alta liderança. Como é que você se sente depois da formação, né, em relação à alta liderança? Eu vejo assim que a minha postura mudou Como? totalmente, né? Muito mais segura Uhum. e assim, muito mais com informações sólidas, sabe? Assim, tendo certeza que é isso que é o certo. Antes eu ficava com muita dúvida, ver se eu estava no Sensacional. caminho certo, Que legal, né? que Se eu estava no legal. caminho certo, eu falei, será que eu estou fazendo o que é certo? E como você traz toda uma base para nós, né, no curso de modelagem de cultura, até na formação de facilitadores de cultura ali, né, dos guardiões, então você Sim, traz todas as etapas. sim, sim. Então eu vejo que essa formação foi um divisor de águas no momento que eu mais estava precisando. E eu lembro que você fazendo aquela semana, né, da cultura ali do RH, eu ali tomando banho, ouvindo você falar, né, assistindo de manhã, olha a loucura, né? É Eu assim. preciso disso, né? E assim, quanto que realmente o seu conhecimento e uma coisa que eu vejo de seu diferencial é essa simplicidade que você traz os conteúdos eu falo assim que a sua energia de estar presente no RH, de Ah, saber o que a gente passa, de saber o que a gente vive dentro de um RH, que a gente sabe que é um setor desafiador. E para a bastante. gente conseguir ter um status muito estratégico dentro da empresa, a gente precisa de muito conhecimento, É. Fê. Mas o conhecimento certo, né, na minha opinião, pelo menos, sabe? Não é qualquer porque assim, um dos problemas que eu enxergo hoje, sabe, é que os profissionais de RH saem buscando conhecimentos de tudo quanto é tipo. Não sei se você percebe isso também, né? E nem tudo coopera para o bem, sabe assim, né? Muitas coisas ou são coisas diferentes, com nomes diferentes, mas a mesma coisa, ou são coisas que, na verdade, não vão fazer tanta diferença assim na atuação. E eu percebo que existe um investimento muito pequeno, talvez por falta de conhecimento, eu não sei, em cultura organizacional. Que é, de longe, o que deixa o profissional de RH mais estratégico. Eu não sei como que você percebe isso. Eu falo para tudo que você falou faz muito sentido, porque eu só comecei a trabalhar cultura porque eu vivi isso na prática. É, Eu vim de um grupo é, aonde que se trabalhava cultura, né? E assim, hoje muitos RHs não têm conhecimento do que é cultura porque não vivenciam isso no dia a dia. exato. Então eles E nem acabam sabem como tendo uma fazer. postura
nem sabe como fazer. Acaba tendo uma postura muito operacional por não entender da cultura, não entender da importância e da base dos valores organizacionais, da identidade da empresa. E posso te falar, eu me tornei um RH estratégico porque eu não vim do RH, essa foi a verdade. Eu passei pelo financeiro, passei pela gestão de qualidade, Olha eu só. entendi muitos processos da empresa, muitos processos eu entendia, e com isso me fez chegar no RH muito mais preparado. Olha que Uma interessante. visão de negócio, né? Eu Aham. já tinha implantado planejamento estratégico. Imagina você saber avaliar um balanço, né, dentro da empresa. Então, tudo isso me fez ter um olhar muito mais estratégico. E aí, Maravilha. e uma das coisas que eu sempre falo, até nos meus cursos, para os RHs, que nós precisamos se fazer presente. Uhum. Eu vejo que muitos RH se escondem por não ter uma comunicação estratégica, Sim. né? Então, assim, eu não tinha vergonha. Então, assim, o pessoal mesmo falava da JBS que um dos valores que eu mais tinha era franqueza. Então, assim, se eu não sabia, eu não sabia. Se eu sabia, eu sabia. Me ensina. Eu não tinha medo de errar. Então, assim, eu fui muito ousada. Que legal. Até nos meus feedbacks, assim, eu tinha muito isso. A Michelle é muito ousada, ela tem coragem de fazer acontecer. É Então, eu sobre não tinha isso. medo do errar. Não, e eu concordo, assim, que a coragem pra gente que é de RH, a coragem para se posicionar, a coragem para falar a linguagem, né? Uma linguagem mais assertiva com a liderança, são elementos fundamentais para que a gente realmente seja, para que a gente seja visto como um profissional estratégico e que faz a diferença também, né? Porque uma vez, só para você ver, eles não me chamaram para reunião e eu falei, se eles não me chamaram, eu vou na reunião. Aham. E aí eu cheguei na reunião, meu gestor estava lá e eu falei assim, eu acho que você me esqueceu de me chamar. Porque eu falei para ele, todos os assuntos que vão estar na reunião são com base no RH e eu tenho que participar. Eu entrei na Você reunião se e falei para posicionou. ele, eu me posicionei, falei assim, e eu não vou aceitar você vir me cobrar de algo que envolve o RH, Muito porque eu bem. preciso participar. Então, assim, eu falava assim que eu passava o óleo de peroba e ia, sabe? Assim, eu não tinha muita vergonha, não. Eu falei assim, porque depois quem vai ser cobrada sou eu. Então eu falei para o meu gestor uma vez, falei, então você me chama para todas as reuniões, então eu vou fazer você passar vergonha. Falava com ele desse jeito. Então, assim, todas as reuniões ele me chamava, não me cobre por algo que eu não estou sabendo. Ai, Era mais ou menos assim. maravilhoso. Então, assim, a franqueza era tudo, Aham. né? Então, eu falava assim, olha, se vocês querem cobrar E de a mim, deixa eu coragem. participar. E a coragem. Isso eu sempre tive, eu sempre fui muito ousada. E na Muito bom. consultoria, eu falo que eu consegui me manter no mercado, porque realmente eu tive muita ousadia, É, muita coragem, é. E é né? sobre Então, isso, Mi. assim, é sobre E, isso. e Mi, o que você acha que, depois da modelagem de cultura, né? O que você acha que você passou a fazer melhor ou que você deixou de fazer que não precisava mais ser feito? Como que você percebe isso? Passo a passo de como implantar uma gestão de cultura organizacional. Eu começava do início, depois ia para o final, depois voltava, sabe assim? Era mais ou menos assim. Era Tipo um testagem, né, Frankenstein. Vê? Tipo um Isso Frankenstein. aí, tipo Frankenstein. Não, isso daqui deu certo, deixa eu voltar aqui. Eu não tinha essa sequência, Uhum. sabe essa sequência de etapas? Eu tinha muita dificuldade de saber por onde começar, por onde ir. E a modelagem, até ontem eu estava estudando, fiquei estudando novamente aquele curso de conceitos culturais, né, aquele Uhum. módulo. E assim, o quanto que faz a gente ter essa clareza de etapas. É Com isso, né? De certeza. começar certo, de ter um começo, meio e fim. Então isso me fazia muito mal de não entender o todo. Aham, aham, Dava certo, de exatamente. uma forma ou de outra dava certo, né? Dava certo porque Mas não você da forma tinha. correta. Porque você tinha alguma experiência, quer dizer, alguma não, você já tinha muita experiência com cultura, então, de algum, né, com A passar pelo vivência mesmo. processo, com a vivência, então por isso você já tinha talvez um feeling, uma intuição do que funcionava, mas sem ter essa Isso, certeza que você mencionou de quais eram as etapas que precisavam ser cumpridas, né? é isso aí. E é muito mais sofrido, né? Porque você acha que está fazendo Nossa, certo, depois você tem que voltar, porque você não fez certo, né? E um trabalho que poderia durar 6 meses, durava um ano, é, com muito esforço, isso, entende? isso. Eu estou ainda nesse processo, não vou falar que hoje está 100%, tá, Vê? Uhum. Mas eu vejo assim, eu sou bem, né, bem realista em falar.
mas eu vejo assim que eu já estou muito mais preparada. Porque assim, eu vivi muito na prática, mas eu não vivi essas etapas de consultoria. Exato. A aplicação mesmo, né? A condução, né, do processo, né, Mi, é Condução. diferente. Eu vivi É diferente. isso. Agora, eu fazer do zero, eu tenho que ter muita maturidade profissional, ver essa é a verdade. É A cultura, verdade. porque, como eu É. disse, numa empresa, né, você vai ver tudo que está debaixo do tapete, né? E aí, Exato. quando você começa a ver, tira a sujeira do tapete, né? Falando de forma bem simples, né, Vê? Tira a É sujeira isso. do tapete, né? É E aí, isso mesmo. você tem que estar muito preparada para isso, né? É, com certeza, nossa, e eu acho que ter essa clareza melhora muito a nossa vida, assim, profissional, né? É, como você diz, né? Você ganha tempo, né? Você ganha agilidade. É, e tem mais alguma coisa que você percebe que você ganhou, né? Tendo essa clareza, essa consciência sobre o processo de modelagem? Ah, pode ter certeza que mais dinheiro também, né? Então, É, a gente teve essa conversa. essa é boa, né? Então paga 100% o curso. E olha, né, na verdade, assim, eu comecei a precificar, ainda tô, né, tô melhorando aí, mas já comecei a precificar melhor. E aí entra Uhum, muita questão da energia, que você fala muito também no curso, sim, né? Da energia. Por quê? Porque você se sente mais preparado e começam a vir grupos grandes te procurar. Ou seja, eu exatamente. estou aberta, estou, vamos falar assim, preparada para grandes grupos. Percebe como que Isso é? mesmo. Então, E assim, é disso. tudo isso, né? Muita É, coisa. você se sente, eu imagino que mais seguro, pelo menos isso acontece comigo, né? Eu me sinto, e muita gente me fala isso, ai, Verusca, mas você é tão segura para falar com a liderança porque eu sei o que eu tô fazendo, né? E eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, né? E eu vejo isso em você também, Mi, né? Nas conversas que a gente tem, né? E que a gente já teve, né? Nas conversas que a gente já teve, e eu vejo você muito segura para falar com as empresas. Eu vejo que de uns anos para cá, eu acredito que de uns 3 anos para cá, essa segurança se tornou muito melhor, Uhum. tá, Bê? Que Mas bom. assim, hoje eu consigo ter uma comunicação muito estratégica e realmente porque nós lidamos com diretores, É. né, com muito conhecimento, com know-how de mercado e nós precisamos estar muito preparada para isso. Então, quando eu chego dentro É, de uma empresa, você fazer um diagnóstico, né, ver, você trazer para a empresa realmente essa necessidade, né? é, Então, assim, é um olhar muito estratégico é. dessa linguagem de mercado, você entender as tendências de mercado que está acontecendo no Uhum, mercado, você uhum. trazer números concretos, e a cultura ela te traz isso, né? Você mesmo no Isso. seu treinamento você traz muitos dados concretos, de pesquisas, né? De tudo, vamos falar assim, de pessoas que segurança psicológica, né? O quanto que você fala, né? Ver sobre segurança psicológica no curso. É, Então, é. assim, é tudo que é importante hoje dentro das empresas. Então, assim, eu Exatamente. vejo que a gente consegue ter uma postura profissional um pouco mais segura, mais Uhum. efetiva, e realmente a gente consegue apresentar um projeto só de cultura, né? Vou colocar Exatamente. para É. carregar meu celular aqui, tá? Ah, tá bom, tá bom. Coloca lá que eu te espero. Porque vai ficar melhor aqui. Eu Tem que tô fazer uma. percebendo. É, parece que a imagem Tá tá me dando ouvindo uma agora? diminuída. Oi? Conseguiu, conseguiu me ouvir? Sim, sim, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. E Ficou um Mi, pouquinho. Peraí, ah, tá. Conseguiu colocar para peraí. carregar? Consegui. Deixa eu só pegar aqui só um pouquinho para te ouvir melhor, tá? Tá bom. Só um minutinho. Sem problemas. A gente te espera, até porque tá muito boa. A sua história tá muito boa. Pronto, agora ficou melhor. Ai, nossa, melhorou a imagem, Não é? inclusive, Mi. É assim, o Tava aqui celular ruim, né, entrou no Vê? modo de economia, né, de bateria. Foi. Por isso que tava ruim. Ai, que bom que ficou E melhor. Mi, Que bom. deixa eu te perguntar uma coisa, sabe? Que eu recebo muitas perguntas, assim, acho que não são nem perguntas, são muitos comentários sobre a forma de lidar com a liderança, né? E quando a gente fala sobre cultura, cultura é um assunto muito estratégico na empresa. Então, quando a gente vai conversar sobre cultura na empresa, a gente vai conversar com a alta liderança, né?
E aí, como é que você se sente, né? Agora conhecendo esse processo de modelagem de cultura, como que você se percebe conversando com a alta liderança, que eu sei que você conversa com eles, né? Vou ver, eu vejo que eu consigo falar o que eles querem ouvir. Resumir para você, você sabe que eu gosto de trazer, né? Então, assim, liderança, eles gostam de resultado, É né? Alta isso. liderança, números, resultados. Então, eu sou muito objetiva Uhum, quando eu vou conversar com eles. Eu falo que eles precisam ouvir de cultura. O que é cultura? Qual que é o impacto da cultura na estratégia? perfeito. Como que a liderança, daqui o pilar liderança, estratégia, cultura, que é a Aham, base. Eu falo assim, vocês querem realmente ter pertencimento dentro da empresa? Né? Então, assim, sim, mas o que significa para vocês pertencimento? aham, Né? Então, assim, hoje você trabalhando os valores organizacionais, vocês vão poder realmente fazer as pessoas pertencerem, ter um propósito dentro da empresa. isso. E os números vão ser muito mais atrativos, Maravilhoso. entendeu? Porque os números vão ser muito mais atrativos, né? Porque assim, não adianta, eu vim de uma empresa de resultado, ver. Eu Sim. comecei o meu estágio no Santander, que era meta, meta atrás de meta. Então, eu vi profissionais de 3 meses que não alcançaram meta serem desligados, né? Então, assim, eu vi isso no meu estágio. Em 13 E meses. depois, quando eu entrei, em 3 meses, não alcançar meta no Santander, era Banespa que virou. Olha, eu participei de 2 fusões, Vê. Eu fiquei pensando nisso. Foi quando eu era estagiária do Banespa e virou Santander. Aham. Nossa, é Na verdade. época, e aí pessoas foram desligadas, 3 meses não alcançava a meta, era desligado, né? Então, assim, era se você não quer, tem gente que quer. Era Uhum. mais ou menos assim, né? É. Veio de uma cultura, vamos falar assim, de Banespa para uma cultura totalmente privada, de resultado. E quando eu vivi isso dentro da JBS, para mim foi muito leve. Olha que coisa louca, né? Porque assim, eu já tinha vivido isso no meu estágio. O Aham. que eu achava desafiador era você desligar, não eu, né? Houve esses desligamentos de pessoas que não tiveram uma mentalidade aberta, né? Um mindset Sim. aberto ali de crescimento. Não entenderam que a empresa teria que passar por aquele momento para ela se tornar mais sólida, né? Teria que fazer alguns cortes, né, um olhar diferente, a gente ia ter que trabalhar, se dedicar a uma fase de muito trabalho. Sim, Então as sim. pessoas não querem, É. né? Eu trabalhava até de madrugada e vou te contar uma coisa que isso me marcou muito. Uma vez eu tinha que entregar um orçamento da empresa, né, Aham. o orçamento todinho do ano. E era a primeira vez que eu estava fazendo orçamento. E aí eu não, tipo assim, procrastinei mesmo, né? Deixei para depois. E aí acabou que eu tinha um treinamento em São Paulo para fazer. Era até um treinamento sobre onboard, isso em 2014, olha aí. E aí eu tinha que entregar o orçamento um dia antes, meu plano orçamentário do ano todo. E aí eu fiquei com muitas dúvidas, não consegui entregar e liguei para minha gestora à noite. Falei para ela, olha, Luciana, eu não consegui terminar o orçamento. Ela, você não terminou? Eu falei, não. Ela falou, tá, mas você tem que vir para São Paulo amanhã. Eu falei, eu sei, vou sair de madrugada, vou para Cuiabá e tal. Aí ela pegou e falou assim para mim, então você trabalha a madrugada toda para me entregar. Uau, meu Falou Deus. desse jeito. E eu trabalhei até 4 horas da manhã para Isso no entregar o banco. orçamento. No E banco. não, isso na JBS. Ah, já no JBS. Já Nossa. na JBS, então era uma cultura assim, não tinha esse negócio de você não entregar na data. Ela Aham, só falou assim aham. para mim, então trabalha até de madrugada para você me É, entregar. isso Você é teve um uma, prazo para e é uma entregar característica da cultura, né? Se tá certo ou da se tá errado, a cultura. gente não tá aqui pra julgar, né? Mas é uma característica da cultura deles, né? Foque em resultado. Foco no Ela falou, você teve um resultado. mês para você fazer, se você não fez, agora você vai trabalhar a madrugada toda, você vai estar aqui de manhã em São Paulo. Uau. Foi mais Nossa. ou menos isso. Então, assim, eu trabalhei até 4 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estava em Cuiabá, foi uma loucura. Meu Então, assim, Deus. eu tive que entregar na madrugada toda, então só trabalhar a madrugada toda, então não tinha meio termo. E Mi, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um comentário de uma pessoa que te conhece. A Michele, você é uma profissional incrível, você é gestão de pessoas estratégicas. Olha que comentário maravilhoso. Olha aí, E foi deixa eu ver quem que falou, a Adriana. Adriana que te a mandou esse Adriana é da comentário. Primacred, né? Ah, Ela é gerente de RH da Primacred, da empresa que eu estou implantando o projeto de olha cultura.
só. Amanhã eu vou Isso estar lá fazendo não, treinamento você com eles. já respondeu o que eu ia te perguntar, né? Eu ia te perguntar como que a liderança te enxerga agora, sabe, né? Com esse dominando, né, a modelagem de cultura organizacional, como é que a liderança te enxerga? Você já, né, já entendi como é que a liderança te enxerga, uma profissional estratégica, é isso? É isso, eu vejo que hoje eu me considero que nesses 20 anos de profissão, praticamente 15 de RH, eu me considero uma profissional estratégica, porque eu não falo só sobre RH, eu Uhum, falo sobre negócio, essa é a exato. diferença. É, e cultura Então, é sobre hoje, negócio, né, sobre Mi? negócio. É, E você fala muito disso, sim, né? Não diretamente sobre o negócio, mas você fala como o RH ser um RH estratégico. exato. Então, hoje, para a gente ter um diferencial no mercado realmente, eu vejo que é muito importante a gente falar sobre a É, estratégia. A gente é, entender esses três pilares que você traz muito, né, sobre liderança, estratégia e a cultura como a base de tudo isso. E exato. aquela frase do Peter Drucker, né, que a cultura como a estratégia no café da manhã, você escreve até de uma outra forma ali, né? Sim, Mas assim, aquilo me chama muita atenção, porque você pode ter toda a estratégia. Se você não tem pessoas direcionadas com a sua cultura, você não vai conseguir alcançar os seus não. resultados. Não. E isso que você trouxe é muito importante, né? Cultura é sobre o negócio, não é só sobre RH, né? E quando os RHs, eu acho que isso é muito importante mesmo, Mi, né? Para os nossos colegas de RH entenderem, né? Que quando o RH é muito cobrado para entender sobre o negócio, né? Mas entender sobre o negócio na posição de RH significa entender sobre a cultura organizacional, né? Porque a cultura é sobre, faz parte da gestão estratégica do negócio, de qualquer empresa, ou deveria fazer parte, né? E quando o RH não compreende que esta é a linguagem, né? E a gente fala muito sobre isso, né, na formação, que esta é a linguagem que a gente deve falar com a liderança, como RHs, e aí sim você é visto como um profissional estratégico, como eu já estou vendo que você está sendo reconhecida dessa forma, né? E uma das coisas que me ajudou muito, eu falo também, foi a formação em coaching, Uhum, né? Porque hoje eu trabalho com coaching executivo, tanto a mentoria executiva como coaching, então eu atuo, né, com diretores, com os níveis altos de e liderança. você sabe falar com Então, eles, né? todas as metodologias que eu utilizo, tanto no processo de coaching executivo, da mentoria executiva, Uhum, eu também tenho que ter essa linguagem estratégica, sim, né, de exato. posicionamento da liderança, de transição de carreira, que eu estou fazendo um processo totalmente de transição de carreira. Então, assim, é muito desafiador, né, É. você ser estratégico. E eu sempre tive comigo que eu queria ser a melhor profissional de RH. Eu falava assim, eu não aceitava ser menos, sabe, assim? Uhum. Então, onde que eu passo, eu quero fazer o meu melhor. E, assim, a missão é transformar vidas, sabe? Isso, que Transformar lindo. histórias. E esse é o nosso papel mesmo, né? E aí eu queria já para a gente ir se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que já deu quase uma hora, você acredita? Nossa, verdade. Como é que você vê o impacto, né, desse tema da cultura organizacional, da modelagem de cultura no mundo do trabalho? Qual que é o impacto desse tema no seu ponto de vista? Eu vejo que daqui para frente, se as empresas não entenderem o que é cultura, elas não vão conseguir ser competitivas no mercado, elas sempre vão ver dificuldade na mão de obra, Uhum. né? Por quê? Porque elas não estão trabalhando propósito, É, elas estão trabalhando somente resultado. E eu sei que o resultado ele é importante, mas a cultura ela trabalha o propósito desse resultado, é. né? Então, Perfeito. assim, eles vão continuar com um pensamento de dificuldade de mão de obra, dificuldade de contratação, de retenção de talentos, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, elas trabalham por propósito. É. Exatamente. Ainda E a mais em tempos cultura de traz isso. ESG, né, Mi? Em tempos em que a gente precisa cuidar do impacto social, da governança, da sustentabilidade, né? E eu não trabalho mais numa empresa somente pelo meu salário no final do mês. É, Eu trabalho no propósito que a empresa proporciona à sociedade, o né? impacto, né? Então, o impacto é igual você falou de tudo isso. Sim. Então, assim, principalmente com essa nova geração, Uhum. né? Eles não trabalham olhando somente para o resultado financeiro, e sim
no propósito que a empresa pode fazer tudo isso, sabe? Exato. Então, se a empresa não olhar para isso hoje, trabalhar a sua cultura, trabalhar os seus valores, trabalhar a diversidade, né? Trabalhar, vamos falar assim, fortalecer mesmo a sua identidade, É. vai ser uma empresa, eu acredito que Com defasada, em todos Não, os sem sentidos. sombra de dúvidas. A gente tem vários cases, né, de mercado que mostram isso pra gente, que as empresas que conseguem construir uma cultura forte são as empresas mais competitivas do mercado e com uma rentabilidade muito maior, com acionistas mais felizes, com, né, enfim, com clima de trabalho mais positivo. A gente só tem vantagens quando a gente trabalha esse tema dentro da organização. Ai, Mi, poxa, adorei nossa conversa. E eu queria saber se você tem algo mais a dizer que eu talvez não tenha te perguntado e que você queira falar para quem está aqui assistindo a gente. Não, que as pessoas realmente façam o seu curso, Ah, né, de modelagem. isso não foi combinado, Não hein? foi combinado, não foi, mas assim, de verdade, o seu curso de modelagem de cultura, ele é um curso extremamente estratégico. E os profissionais que queiram atuar como cultura realmente consigam ter esse entendimento, né, com a clareza que você traz, Vê, Ai, que sabe? Então, bom. assim, porque realmente você, o seu curso, né, ele fez a Inovante RH se tornar uma empresa mais Ah, forte, né? E eu quero que muito que a lindo. gente participe, né, da próxima convenção, você junta, né? Gostaria muito, não foi possível nessa, mas na Sim, próxima eu acredito que vai ser bem possível, sim. né? Porque eu sei do seu propósito, Ah, né? E o seu propósito é muito claro, né? Eu falo que quem tem paixão pelo que faz, a gente sente, né, Vê? é. E a gente sente, né? Você tem isso no seu olhar, no seu trabalho, e você compartilha o seu conhecimento. Sim. Ah, mas eu acho que conhecimento é para isso, né? E o meu. Ai, você me emocionou. Poxa, obrigada, de verdade. Eu acredito muito que conhecimento é algo para ser compartilhado, sabe? E. Nossa, passa até um filme na minha cabeça, assim, porque eu já fui muito criticada, inclusive, pela quantidade de conhecimento que eu compartilho. E aqui a Márcia até falou, a Márcia também é minha aluna, e a Márcia está dizendo, eu continuo dando suporte após o curso porque eu quero que os meus alunos tenham resultado. É isso, sabe? Então eu fico muito feliz de ouvir tudo isso que você me disse hoje, porque o que eu mais quero é que vocês tenham resultado, porque eu sei que quando vocês têm resultado, é porque o meu trabalho tá dando resultado também, né? E juntos a gente vai transformando aí o mundo do trabalho no mundo melhor, porque eu acho que a gente já sofreu tanto, né, nos ambientes de trabalho, e a gente pode ajudar esses ambientes, esses líderes, né, os profissionais de RH a serem melhores. Então, eu quero expressar minha profunda gratidão pela sua participação nessa live. Eu acho que você contribuiu com a sua história para muitas pessoas aqui se inspirarem no que você já faz. Enfim, e aí, se você quiser, pode deixar seus contatos também para quem quiser te seguir. Fê, obrigada, viu, novamente, gratidão. Eu acho que gratidão é pouco, sabe? Cada vez mais eu tenho praticado isso na minha vida, a gratidão, né, que é uma, vamos falar assim, uma virtude para mim, e vejo que você tem a agregar. E muitas pessoas já me criticaram, ver também, por eu compartilhar o meu conhecimento, por eu entregar muito dentro das empresas. E eu entendia que sou eu, É, né? E você é muito parecida com isso, porque a gente ama o que a gente faz, a gente tem RH no sangue, né? Eu falo que eu não saberia fazer outra coisa hoje a não ser RH e fazer isso. E você sabe que semana passada, Vê, estava tendo a Farm Show aqui em Primavera, que é uma feira do agronegócio muito grande, né? aham. E aí teve um gestor que eu fiz o processo de coaching com ele em 2017. Uau! E aí ele me chamou, ele estava numa empresa, ele é agrônomo, ele estava numa empresa, e ele me chamou, ele falou, Michele, eu gostaria de falar um negócio para você. Ele falou assim, você não tem noção como aquele processo de coaching me fez mudar como, né, pessoa, E como profissional e muda como mesmo. pai, né? E muda mesmo. Naquele momento eu já trabalhava cultura sem saber, Ai, sabe? que Então lindo. o quanto que nós, como RHs, a gente faz as pessoas serem melhores, É, as empresas estarem mais capacitadas, mais saudáveis, né, como você fala. é. Então, assim, eu sou extremamente realizada. Ai, E que obrigada, viu, bom. por você compartilhar o seu conhecimento, por ser essa pessoa que você é.
e espero que a gente possa muito estar junto, que todas as pessoas que quiserem realmente atuar na cultura consigam fazer a sua formação e ter uma transformação de vida Ah, também. Obrigada, viu? querida, poxa, Gratidão. muito obrigada. Eu que te agradeço. Fico muito feliz com a sua atuação, com tudo que você tem feito, cobrando mais, porque, né, a gente já teve essa conversa também. Né? Porque eu costumo dizer, gente, que cultura é um trabalho muito caro, porque ele é um trabalho que exige mesmo da nossa estratégia, né, como profissionais, e do nosso empenho para fazer isso acontecer dentro das Sim, organizações. Então, não pode ser um trabalho barato. Não pode, né? Porque é um trabalho muito valoroso, que vai trazer muito valor agregado para as empresas. E uma coisa que eu ensino para os meus alunos é a cobrar, né, Mi? você me ajudou semana passada, né? Então, assim, claro que a gente fica com, olha como que é, né? Ver É, questão da crença, a né? Do crença. medo de cobrar. Essa é a palavra, né? Uhum. Mas, assim, eu tô super melhorando, né, as minhas propostas, Que me bom. qualificando um pouco mais para poder também ter um retorno financeiro melhor, né? Com Porque a gente certeza é trabalha justo. muito, a É gente dedica justo. muito para isso. É Sim, é muito justo. estudo, né, E Fê? você não só, né? Você vai trazer muito valor para a empresa. As empresas vão conseguir, quando a gente trabalha com cultura organizacional, o que a gente está dizendo para a organização, olha, eu estou te dando aqui um caminho para você ser mais sustentável, né? Eu estou te dando aqui um caminho para você ser mais rentável e principalmente, né, para você ter as pessoas fazendo a coisa certa para alcançar os resultados. Então, quando a gente trabalha direito, né, a cultura organizacional, essa é a mensagem que a gente está dando para a organização. Então, é justo que a gente saiba cobrar. E uma das coisas que eu percebo nos meus alunos, assim, e nos profissionais de um modo geral, de RH, é que não sabem cobrar. Né, e não sabem, talvez, fazer uma boa proposta comercial, né? No caso de consultores. E sim, é um trabalho caro, não é um trabalho barato mesmo, não. Né? E a gente precisa falar sobre isso também, né? Porque é justo, É justo. né? Obrigada, viu? Imagina, Você é obrigada a uma pessoa você. maravilhosa. Você Obrigada também. mesmo pelo seu apoio. Imagina, eu que agradeço. Sigam a Michelle, ela tá como Isso. Inovante RH. Inovante RH. Isso, Isso, Inovante RH, que é a minha empresa de consultoria, isso. tá? Obrigada, Mi. Boa noite. Muito Obrigada. obrigada mesmo, tá? Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. Até a próxima. Até Um a beijo. próxima. Fica com Deus. Você Tchau. também. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.